Então, pessoal, dando continuidade aí às nossas aulas, vamos agora verificar e estudar como que a gente trabalha a forma complexa da série de Fourier, feito? Então, a gente vai ver uma outra forma de representação da série, tá? Da mesma forma como a gente viu a série seno e a série cosseno para as funções ímpares e pares, respectivamente, e como a gente viu a série de forma completa também, tá? A gente vai ver agora a forma complexa da série de Fourier. Então, o que a gente tem para a forma complexa da série de Fourier? Uma forma alternativa à trigonométrica para a série de Fourier, lembrando que a trigonométrica é aquela que envolve AK cosseno de KT mais BK seno de KT, poderá ser dado utilizando a forma complexa ou exponencial. Este resultado é possível graças à fácil manipulação algébrica que as funções exponenciais possuem. Essa forma é mais utilizada pelos engenheiros na prática, particularmente em trabalho que envolve as análises de sinais. E aí, quando eu falo em análise de sinal, é quando você quer analisar o sinal em forma de frequência, em forma de amplitude, em forma de harmônicos. Para verificar quais são os harmônicos mais importantes, quais os harmônicos que mais se aplicam a daquele sinal e por aí vai. Esta representação permite fazer a expansão em série de Fourier para funções que também não são periódicas, tá? Mas isso aí seria um caso mais à frente. Para alcançarmos esse objetivo, vamos partir da seguinte série. Então, a gente vai sair da série dada totalmente, tá? Da forma trigonométrica, ou seja, então a 0 sobre 2 mais a somatória de 1 até infinito de AK cosseno de K ômega t mais BK seno de K ômega t. Lembrando que, para esta representação, eu já trato todos os coeficientes como sendo pertencente a um espaço euclidiano que não esteja entre menos π e π. Pode estar em qualquer intervalo. Por que pode estar em qualquer intervalo? Pela aparência do fator ômega aqui, mudando a frequência da função. Tá? Então, aqui o período ele pode ser qualquer um, não necessariamente restrito ao espaço euclidiano das funções contínuas entre menos π e π. Tá? E até mais, a gente vai utilizar aqui. Para a função seno, a gente conhece uma representação em forma complexa, que é dada por e elevado ao ângulo i menos e elevado a menos o ângulo i. Como o ângulo aqui da função seno é k ômega t, então a gente vai ter e elevado a k ômega t i menos e elevado a menos k ômega t i. Tudo isso dividido por 2i. Então essa aqui é a forma complexa para a função seno. E para a função cosseno de K ômega t, nós vamos ter que ela é dada em forma complexa por e elevado a K ômega t i mais e elevado a menos K ômega t i sobre 2. Então a gente vai pegar essas duas expressões complexas para cosseno e seno e vai substituir na forma trigonométrica e vai trabalhar ela para ver o que a gente consegue obter. Tá? Então, substituindo as relações da equação 4, que são essas duas, na equação 3, vamos ter o seguinte. Então, troco o cosseno, troco o seno. Feito? Trocados. Pego o 2, tira aqui. Pego o 2i, tá? E tira também. Só que o 2i tem uma particularidade, que é, eu vou multiplicar por i em cima e embaixo, tá? Então, multiplicando por i em cima e embaixo. Aqui embaixo vai dar i ao quadrado, que é menos 1. Então, sai esse menos que está aqui na frente. BK sobre 2. E o i que vai aparecer em cima multiplicando. Feito? Vezes o numerador normalmente. Dessa série que está aqui, eu vou observar o seguinte. Como eu tenho duas séries de 1 até o infinito, eu posso colocar isso como uma única série. Colocando o e elevado a k ômega t i em evidência, eu vou ter AK sobre 2 menos BK sobre 2i. E colocando o e elevado a menos k ômega t i em evidência, eu vou ter AK sobre 2, menos com menos dá mais, BK sobre 2i. Então a gente chegou nesta relação que está aqui. Tranquilo? O que eu vou fazer agora? Eu vou fazer uma mudança de variável. Tá? Como assim? Eu vou chamar isso daqui, gente, ó, vai ser uma constante, tá? Para minha função. Tá? Quando eu fizer a função, então isso aqui vai ser uma constante que vai depender de k. Assim como isso aqui também vai ser uma constante que depende de k.
Tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou chamar isso aqui de uma constante que depende de K e isso aqui de uma constante que depende de K. Então, eu vou chamar ela de CK. Então, tá aqui, ó. Estou chamando de CK. Esse termo que está aqui, se você reparar bem, a única diferença que há para esse termo aqui é a troca do sinal do B, tá vendo? Então, para esse lado de K, eu vou chamar ele de C menos K. Não entendeu por quê? Daqui a pouquinho, tá? Mas então, chama essa parcela de C menos K, essa parcela de CK, e obviamente o C0 vai ser essa parcela que está aqui inicialmente. Tranquilo? Então, fazendo essas três substituições nessa expressão que tem aqui em cima, a gente vai obter o seguinte. Então, isso aqui eu chamei de CK, isso aqui eu chamei de C0, e isso aqui eu chamei de C menos K. Feito? O que eu vou fazer? Nessa série que está de K, que eu chamei de menos K, eu vou fazer uma substituição de índice, aonde eu vou trocar o menos K por K. Ou, normalmente, eu vou multiplicar por menos 1 o K. Então, eu vou multiplicar por menos 1, aqui vai ficar K de menos 1 até infinito, pois eu vou estar trocando o valor de K, que era de 1, 2, 3 e vai embora. Eu vou substituir, vou multiplicar por menos 2, vai ficar de menos 1, menos 2, menos 3 até menos infinito. Tá? Esse menos K vira K, e aqui em cima eu também tenho menos K, tá vendo? Então, ele vai virar K também. Por que eu faço essa troca? Eu faço essa troca para observar que agora eu só tenho E elevado a K ômega TI. Então, esse termo está repetindo. E se você observar bem mesmo, o que acontece? Para o K igual a 0, isso aqui vai dar 1. Perfeito? E elevado a 0 é 1. Ou seja, então, esse termo aqui, C0, ele poderia ser escrito como C0 E elevado a 0 ômega TI. Ou seja, esse termo que está aqui, ele também pode fazer parte da soma. Então, preste atenção. Eu tenho uma soma que vai de 1 até infinito, outra soma que vai de menos infinito até menos 1. Então, eu venho de menos infinito até menos 1, pulo 0, vou de 1 até mais infinito. Só que aqui na frente eu estou somando o termo 0. Se você observar bem, então, essa soma aqui, essa soma dessas três parcelas, quando agrupadas, ela vira uma soma de menos infinito a mais infinito. De quem? CK E elevado a K ômega TI. Então, esta daqui, ó, é a forma complexa da nossa série de Fourier. Se você reparar bem, se você separar o C0, C de 0, quando o K é 0, aqui vai dar C0, aqui vai dar E elevado a 0, que é 1, você tem essa parcela. E as outras duas parcelas estão aqui dentro. Para menos infinito até menos 1, você tem essa parcela. De 1 até mais infinito, você tem essa. Aqui. Para os coeficientes CK, esse CK aqui, ó, o que a gente vai utilizar? Vamos utilizar essa expressão que está aqui, ó, para o AK menos BKI sobre 2, para poder encontrar como a gente determina CK. Então, para os coeficientes CK, vamos aplicar os coeficientes de Fourier AK e BK na equação 6, ou seja, nessa equação que está aqui. Então, com isso a gente tem o seguinte, vamos lá. Primeiro, 1 sobre 2 aqui, que esse 2 dividindo o AK menos BK, eu coloquei aqui de fora, ó, meio. Vamos lá, quem é o AK como coeficiente de Fourier? É 2 sobre o período, integral de D até D mais o período, vezes a função que você quer aproximar, vezes cosseno de K ômega T dt. Lembrando que isso aqui é o produto interno, tá? Menos I, 2T, integral de D até D mais T, que é o período, F de T seno de K ômega T dt. Pois bem. Se a gente pega esse meio e distribui nas duas integrais, a gente vai cancelar o 2 que está aqui em cima. Então, vai sobrar 1 sobre t nas duas integrais. Coloco 1 sobre t em evidência. Colocando 1 sobre t em evidência, vai me sobrar, então, essa primeira integral de k, menos i, essa integral de k. Vamos continuar, pois como a gente tem uma subtração de duas integrais no mesmo intervalo de integração, a gente pode escrever isso aqui numa única integral. Então, fazendo uma única integral, a gente vai ter f de t está repetindo, eu posso colocar em evidência. Então, vai ter f de t aqui, cosseno de k ômega t, menos i seno de ômega t. Se vocês relembrarem, esta expressão que está aqui, ó, é a fórmula de Euler para números complexos. Então, cosseno de k ômega t menos i seno de k ômega t, eu posso escrever como sendo e elevado a menos k ômega ti.
Tomem cuidado com o menos. Por quê? Por que do menos? Porque aqui tem menos. Tranquilo? Então, a nossa expressão para secar é dado desta forma. Tranquilo? E aí, obviamente, se a gente fizer a expressão para C menos K, o que a gente vai obter é que a diferença aqui vai ficar com mais. Então, observa que quando é CK deu menos e quando é C menos K deu mais. Tá vendo que há a troca de sinal? Então, eu posso generalizar e falar que CK é, de uma certa maneira, 1 sobre T, integral de D até D mais T, F de T, E elevado a menos K ômega TI. Então, é dessa forma que a gente calcula o CK e é dessa forma que a gente coloca a expressão em série complexa. Então, em resumo, a forma complexa da expansão em série de Fourier de uma função periódica f de t de período t é dada por esta expressão, agora de menos infinito até mais infinito, com o ck sendo dada por esta expressão. Lembrando que, de toda forma, a gente ainda tem que, para calcular o C0, tá, calcular ele antes de resolver a integral completa. Tá? Então, a gente substitui primeiro o k por 0, calcula a integral, acha o C0. Só depois calcula para qualquer CK da mesma forma que a gente fazia anteriormente. Tudo bem? Na maioria das vezes, os coeficientes CK serão números complexos. Tá? Por que serão números complexos? Porque olha aqui, ó, tem a forma complexa aqui, o i aparecendo na fórmula de Euler ali. Tá? Dessa forma fica mais elegante representar o coeficiente CK em sua forma polar. Para quem lembrar da fórmula polar, basta você achar o argumento principal e o módulo do número complexo. Achou esses dois valores? Você consegue montar, então, a forma complexa dessa forma. Tá? Módulo de CK, ou seja, o comprimento daquele vetor, é só você lembrar, é a raiz quadrada da parte real à quadrada mais a parte imaginária ao quadrada, e elevado ao argumento vezes i. Quanto ao argumento, é só você lembrar, é a tangente inversa da parte imaginária dividido pela parte real. Você consegue achar o argumento principal de um número complexo. Tá? Dessa forma, duas vezes o módulo de CK vai representar a amplitude do késimo harmônico, enquanto φ de K será o ângulo de fase do késimo harmônico. Essa é uma das grandes aplicações que vocês têm para análise de sinal na forma complexa. É conseguir escrever quem é a amplitude e o ângulo de fase de um harmônico quando você o coloca na forma complexa, analisando apenas o valor de CK. Bem? Então vamos fazer aqui alguns exemplos para a gente poder ver isso na prática, tá? E ver como que funciona a forma complexa para esses exemplos aqui. Tudo bem? Então vamos lá. Então, no exemplo 3, ele nos passa o seguinte sinal. É a função menos 1 no intervalo de menos π até 0 e a função 1 no intervalo de 0 até π. Perfeito? Esse é o meu sinal. E a gente tem esse sinal em períodos de 2π. Então, a cada 2π ele repete. Perfeito? Então, o que a gente sabe? Como o período da função será t igual a 2π, temos que a frequência natural é dada por. Então, a gente vai ter que o nosso ômega será 2π sobre o período, que é igual a 1, pois o período é 2π. Bem? Então, tá. Dessa forma, teremos que... Então, vamos lá. Quem é a expansão em série de Fourier? Então, vai ser o nosso vetor, que é a função f de t, aproximada pela série infinita, e toma cuidado, tem que ser representada em série infinita, por isso tem um igual aqui, tá? Que vai k igual a menos infinito até mais infinito agora de ck e elevado a k ômega t i. Feito completo. Como a gente viu, o nosso ômega é 1. Tá? Então, como o nosso ômega é 1, eu posso escrever essa série aqui como simplesmente KTI. Tá? Em que, o que a gente tem? Quem é o valor de CK? O valor de CK vai ser dado por 1 sobre o t período, integral de d até d mais o período, f de t e elevado a menos k ômega ti.
Feito? Mas como o ômega é 1, a gente pode escrever isso daqui, tirando o ômega aqui. Então, menos KTI. ET. Feito? Então, esse é o nosso valor de f de t. Tá? É para secar. Então, vamos calcular. Então, temos aqui. Lembra que a primeira coisa que a gente tem que fazer é para o K igual a zero. Ah, já vamos fazer uma troca. Como eu estou trocando o ômega, vamos trocar aqui. Ó. O D é menos π. E aqui vai ser menos π mais 2π, que é π. Tranquilo? Então, é no intervalo de menos π até π. E aqui é 2π. Já vou fazer essa troca de uma vez, tá? Já para ficar de forma completa. Então, 1 sobre 2π, integral de menos π até π, elevado a menos KTI dt. Então, temos que, para K igual a zero, a gente vai ter, pega então a sua forma para o coeficiente CK e substitui o K por zero. Então, zero aqui, tudo isso aqui vai dar zero. Conclusão, vai sobrar f de t. Como a gente viu pelo sinal, pela forma como o sinal é dado, essa integral aqui ela muda de intervalo. De menos π até zero vale menos 1, e de 0 até π ela vale 1. Então, eu tenho que substituir isso aqui por duas integrações. Então, eu vou colocar aqui uma multiplicação e vou colocar outra integração. Tá? Então, vamos lá. No intervalo de menos π até 0, a minha função vai valer 1 dt. E no intervalo de 0 até π, menos 1 aqui, desculpa. No intervalo de 0 até π, ela vai valer 1 dt. Bem? Então, isso daqui vai ser a integral de menos 1 dt é menos t. Com esse menos t, vamos colocar só o t aqui. Variando, então vamos colocar aqui ele variando de menos π até 0. A integral de 1 dt é t. Feito? Com esse t de k variando de 0 até π. Então, isso daqui vai nos dar. Vou colocar tudo aqui. Pelo teorema fundamental do cálculo, para esse t que está aqui dentro, a gente vai ter, então, t. Vamos substituir primeiro por 0, menos, agora aplica o teorema fundamental do cálculo, menos π. Então, pode tirar isso daqui. Então, esse menos estava fora. Feito? Aqui. Para esse t que está aqui, a gente vai substituir primeiro por π, menos, agora substituir por 0 pelo teorema fundamental do cálculo. Bem? Então, π menos 0. Então, para isso daqui, a gente tem isso. Para esse que está aqui dentro, a gente tem isso, com menos de fora. Tá? Agora, eu vou reparar que menos com menos e menos, tá? Você vai ter aqui dentro menos π mais π, que vai dar 0. Então, o seu C0 vai valer 0. Perfeito? Então, o seu primeiro valor é 0. Bem? Agora, vamos para qualquer K. Para qualquer K, teremos que... Então, para qualquer K, o que a gente vai ter? A gente vai ter isso daqui como coeficiente. Na verdade, então a gente vai ter CK igual a isso daqui. Gente, mesma coisa, porque como o intervalo aqui está mudando, eu tenho que escrever isso aqui em duas integrações, tá? Eu vou escrever isso aqui em duas integrais. Então, pego isso daqui, separa em duas integrais aqui. Vou tirar o aqui. Isso daqui vira 0. Aqui vira 0. Essa função passa a ser menos 1, então fica menos e. Essa função passa a ser 1. Então fica 1 vezes e. Tá. Então isso daqui, vou colocar aqui. Agora vamos resolver essa integral. Então esse menos sai. Bem? E a gente vai calcular a integral de e elevado a menos KTI. A integral de e elevado a menos KTI é e elevado a menos KTI dividido por menos KI. Perfeito? Menos KI. Essa é a nossa integral, a primeira integral. Isso daqui, vou colocar tudo. Na verdade, vamos simplificar, porque esse menos aqui, com esse menos aqui a gente pode tirar, tá? Então, a gente vai ter isso daqui variando no intervalo de menos π até 0. E a integral do lado de cá, 1 é 1. Tá? A integral de e elevado a menos k
TI vai ser elevado a menos KTI dividido por menos KT. Opa, KI, desculpa. Vou voltar aqui para o normal. KT, deixa eu tirar agora aqui. Isso aqui, variando de 0 até π. Tranquilo? Tá, o que eu posso reparar aqui? Eu posso reparar que o KI eu posso colocar em evidência. Então, vai ficar 1 sobre 2K πI. Tá? Aqui fora. E vai multiplicar. Vamos substituir por 0 primeiro e depois por menos π. Substituindo por 0, então eu vou ter isso daqui elevado aqui com t elevado a 0, que vai dar 0. Menos, pelo teorema fundamental do cálculo, isso daqui substituído por menos π. Então você vai ter e elevado a. Menos com menos vai dar mais, então k π i. Mais, agora vamos substituir do lado de cá. Perfeito? Então, ó, esse menos que está aqui, eu já vou colocar aqui no sinal. Menos aqui. Tá? Agora vamos substituir por π. Então você vai ter e elevado a menos k π i. Menos, pelo teorema fundamental do cálculo, vamos substituir por 0. Que vai dar e elevado a 0. Tá. Então disso daqui o que a gente vai ter? Vamos ver o que dá para a gente juntar aqui. E elevado a 0 é 1. E elevado a 0 também é 1. Esse menos vai distribuir aqui dentro. Então fica ali e fica de cá. Menos com menos dá mais. Perfeito? 1 mais 1 nós temos que é 2. Tá? Então vamos trocar isso daqui para isso daqui. Opa. Isso que está de cá. Então 1 mais 1 é 2. Tá, então 2 menos isso. E esse E aqui, ó, o que eu posso fazer? Eu posso escrever isso aqui em forma trigonométrica, tá? Saindo da forma polar. Então, escrevendo em forma trigonométrica, o que eu vou ter? Pega isso daqui e coloca aqui. Vamos colocar esse menos aqui, ó, em evidência, tá? Só para facilitar a nossa vida. Então, esse menos aqui vira mais, tá? Vamos escrever isso aqui em forma polar. Então, como é que é isso aqui em forma polar? É só você lembrar, pega o ângulo que está aqui, ó. Não pega o I, pega só o ângulo, que é Kπ, tá? Pegou o ângulo, então isso aqui vai virar cosseno do ângulo Kπ apenas, tá? Mais I seno do ângulo. Perfeito? Agora vai para esse daqui. Pega só o ângulo, menos Kπ. Então, o que é E elevado a isso? Então, é cosseno do ângulo mais I seno do ângulo. Tranquilo? Troca os valores. Vamos continuar a simplificação que dá. Então, vamos lá. Cosseno de Kπ com cosseno de menos Kπ, lembrando que cosseno de menos Kπ é cosseno de Kπ, vai dar 2 cosseno de Kπ. Então, tira isso daqui. Agora, do lado de cá, seno de menos Kπ, é só você lembrar que como seno é uma função ímpar, isso é menos I seno de Kπ. E I seno de Kπ menos I seno de Kπ, isso aqui vai dar 0. Perfeito? Então, sobra 0 aqui. A gente chegou em 1 sobre 2 Kπi, 2 menos 2 cosseno de Kπ. A gente pode continuar simplificando, a gente pode colocar o 2 aqui em evidência. Colocando o 2 em evidência e cancelando com esse 2, a gente então vai ter 1 sobre Kπi, aqui vai dar 1, aqui vai dar cosseno de Kπ. Feito? O que eu posso fazer aqui ainda mais? Lembrar que cosseno de Kπ é menos 1 elevado a K. E eu posso multiplicar por I em cima e embaixo, tá? Se você quiser. Então, fazendo essas mudanças, ó, vamos começar primeiro com, trocando isso daqui por menos 1 elevado a K, como a gente já viu, tá? Então, menos 1 elevado a K. Agora, eu vou multiplicar por I em cima e embaixo. Se eu vou multiplicar por I em cima, vai aparecer o I aqui na frente. E o I ao quadrado que aparecer embaixo vai ficar com menos aqui na frente. Tudo bem? Então, isso daqui é o nosso valor de CK. Então, se você observar bem, ó, o seu valor de CK só tem a parte complexa, tá? Só tem a parte, ele é um imaginário puro. Ele só tem a parte imaginária. Bem? Então, a gente acabou de encontrar o CK. Então, portanto, a expansão em forma complexa
para a de Fourier será dada por... Então, só para ter, eu já vou pegar isso daqui, copiar. Então, vai ser dada por... A nossa função foi aproximada, então, pela série de menos infinito até mais infinito, tá? De CK elevado a K. Ômega aqui, no caso, é 1. T. Tranquilo? Então, ó. Aqui é o vetor, né, que é a nossa função que a gente está aproximando, só para relembrar, ó. Olha a expressão, tá? Aonde a gente tem aqui que o CK, então, isso daqui, copiar para cá, esse termo que está aqui, copiar de cá. Tudo bem? O que eu posso tirar aqui e colocar em evidência? O 1 ou o I sobre π eu posso colocar em evidência. Isso aqui eu posso fazer. E vai nos sobrar do lado de cá o seguinte. Ao menos também eu posso colocar em evidência, sem problema. Tá? Então, tira ele daqui, tira o π daqui, tira o I daqui. Então, está sobrando todo esse termo de cá. Tá? Se você reparar, é aquilo que a gente comentou na última aula. Isso daqui, ó, quando K for par, sempre dá 0. Tá? Então, para K par, você poderia trocar isso daqui, tá? Para calcular só com números ímpares. Então, você poderia fazer aqui uma substituição bem mais simples e fazer o seguinte. Trocar isso aqui para número ímpar, você sempre vai ter isso aqui negativo. Então, vai ficar sempre menos 1, que vai dar mais 1, vai dar 2. Então, eu posso colocar esse 2 aqui na frente do I, tá? Tirar isso daqui e trocar o K por números ímpares. Então, 2K menos 1. Perfeito? 2K menos 1. Você pode fazer essa troca para simplificar ainda mais a sua expressão final para a forma complexa. Por que eu sei que está na forma complexa? Olha o I aqui. Olha o I aqui. São números complexos. Então, essa aqui é a forma complexa da sua série de Fourier. A gente fez a letra A. Na letra B, ele pede para a gente determinar a amplitude e o ângulo de fase para todos os caésimos harmônicos da expansão. Na letra C, determinar a amplitude e o ângulo de fase para o harmônico natural. Pois bem, então na letra B, a gente tem que calcular, devemos calcular a amplitude e o ângulo de fase para os harmônicos. Dessa forma, então vamos fazer o seguinte, eu só vou lembrar, ó. A amplitude para qualquer harmônico vai ser dado por 2 vezes o módulo do valor de CK na expansão em série de Fourier. Então, eu vou ter 2 e multiplica o módulo do CK. Então vamos pegar, ó. Vai ser um pouco mais difícil achar o CK. O CK está aqui. Esse número complexo que está de cá. Então, a gente quer a norma dele. Tudo bem? Como ele só tem a parte imaginária pura, é só você lembrar que a norma de um valor imaginário puro é só você pegar a parte imaginária pura, tá? Multiplicada por menos 1. Tudo bem? Ou você levar ele ao quadrado e tirar a raiz quadrada. Tanto faz. Tudo bem? Então, isso daqui seria a sua amplitude, tá? Lembrando que você pode pegar a amplitude só para valores ímpares, tá? Então, o que a gente vai ter? Vai ter só para valores ímpares. Vamos escrever. Então, troca isso aqui só para valores ímpares. Isso aqui vai dar 2. Vezes 2 dá 4. 4. Aqui embaixo você vai ter K. Então, trocando para valor ímpar, 2K menos 1. Opa, mais 1. Opa. Não, é menos 1 mesmo, tá certo. Tá viajando. E, tranquilo? Então, dessa forma, você tem apenas, tá, esses valores aqui para qualquer K ímpar. Tá? Aqui pode ser qualquer valor de K, mas quando o K for par, por exemplo, 2, tá, a gente desconsidera ele da fórmula. Então, a gente vai calcular para qualquer AK essa amplitude aqui. Tá? Só cabe uma observação a fazer aqui, gente, que é o seguinte. É óbvio que, como a gente está tomando módulo, se o K for positivo ou negativo, tá? Porque lembra que o K aqui, ó, na série de Fourier, ele vai de... Cadê a série? Ele vai de menos infinito até mais infinito. Então, você poderia pegar o K negativo ou positivo. Só que quando você vai analisar a amplitude,
Isso não faz diferença não, tá? Por que não faz diferença? Porque aqui é módulo. Sempre vai ser positivo, tá? Porque você vai perceber que os valores eles são opostos, tá? Então, se você trabalhar com C1, é a mesma coisa que você trabalhar com C-1. Então, quando você vai analisar a amplitude, você só analisa para K maior ou igual a 0. Aí você tem que tomar um cuidado apenas. Qual que é o cuidado? Você só pode considerar o primeiro harmônico, que é o harmônico natural, como sendo K igual a 0, se aqui for mais, tá? Se aqui for menos igual eu coloquei, o primeiro harmônico, que é o harmônico natural, eu trabalho com o K igual a 1. Por quê? Senão, você vai ter isso daqui dando negativo, e não faz sentido a amplitude do sinal ser negativa. Então, só tome esse cuidado na análise, porque você tem que analisar para o primeiro inteiro. Então, como você vai analisar para o primeiro número ímpar que aparece aqui, e eu coloquei 2K menos 1 aqui, então eu começo com K igual a 1, tá? Não com K igual a 0. Feito, só faz só tem essa observação. Então, o ângulo de fase, a amplitude a gente coloca assim. O ângulo de fase, para o ângulo de fase, temos que, só você lembrar, o ângulo de fase a gente representa com φ, então φk, ele é igual o arco tangente, tá? De quem? Do valor, lá em números complexos, da parte imaginária sobre a parte real. No seu caso aqui, a sua parte real seria 0. Tá? Na verdade, ela não é bem 0, porque o arco tangente, quando você está dividindo por 0, a gente vai analisar ele então como número indo para mais infinito, ou menos infinito, depende, né, do valor que está aqui. Mas a gente pode observar só um detalhe, tá? Que é o detalhe que esse número complexo nosso aqui, ó, ele é um imaginário puro. Como ele é um imaginário puro, ou ele está no eixo y positivo ou está no eixo y negativo. Então o ângulo de fase ou é mais κπ sobre 2 ou é menos κπ sobre 2. Ou na verdade é múltiplo disso, tá? Você tem múltiplos de 90. Então como você pode estar ou no numerador, isso depende do, ou na parte positiva do y ou na parte negativa, isso depende do valor de k que você está trabalhando. O que a gente vai ter para o nosso ângulo de fase? Ele é π sobre 2, porque ou ele está na parte de cima ou ele está na parte de baixo. E aí o que a gente vai fazer? A gente vai subtrair os valores κπ, tá? Para determinar se esse agente vai estar no primeiro quadrante ou no terceiro quadrante. Tá? Então, esses daqui são os nossos ângulos de fase. Tá? Para você analisar esse número complexo para quem ele é, efetivamente, é só substituindo o k, tá? Por 1, 2, 3. Lembrando, com cuidado aqui. Aqui o k não pode ser 0. Por que ele não pode ser 0? Porque você está dividindo por 0 aqui. Tá? Aí, então, deixa eu já até fazer essa... Eu esqueci de fazer essa diferença aqui, ó. Pera aí. Só tem um detalhe aqui. Tá vendo que aqui o k não pode ser 0, tá? Eu esqueci de colocar aqui, ó, k diferente de 0. Tá? Desculpa, eu esqueci de fazer essa análise aqui em cima, tá? Então, como o k é diferente de 0 aqui não vai ter diferença, porque você não vai passar pelo 0. Só tá pegando valores ímpares, tá? Então não vai ter diferença para cá. Mas aqui nessa série aqui ele não pode ser 0, tá? Tá diferente de 0. Tem aqui. Aqui não tem problema, porque eu ainda não sei quem é os valores, mas aqui já não posso mais. Aí aqui, tá, aqui entra que o k não pode ser 0, aqui idem também, tá? Mas aqui o k pode ser negativo sem problema algum. Não faz diferença nenhuma. A diferença é que, se você quer um ângulo de fase para uma determinada harmônico, só toma cuidado com o valor de k que você teria que substituir aqui, ó. Então presta atenção. Se você coloca o k aqui igual a 1, aqui vai dar 1. Então seria aqui o k igual a 1. Então pega o k aqui igual a 1 também, para você achar o ângulo de fase, relaciona com aquele harmônico lá. Agora, por exemplo, se o k aqui for 2, estaria pegando o segundo harmônico, aqui já vai dar 3. Então aqui seria o k igual a 3. Tá? Você tem a mesma coisa. Okay? Então essa seria a... Feito? Na letra C, ele pede para você calcular o ângulo de fase e o harmônico natural. Então calculando o ângulo, fase e o harmônico natural, temos que... Então é só você lembrar que é o primeiro harmônico, tá? Os harmônicos naturais. Então, como é o primeiro harmônico, lembra daquilo tudo que eu falei aqui pro primeiro. Tem que ser 1, tá?
vai pegar isso daqui e vai substituir o k por 1. Tá? Então, substituindo o k por 1, vai dar 2 menos 1, que é 1. Então, 4 sobre π. Feito? E, por fim, o que a gente vai ter? O ângulo de fase para o nosso primeiro harmônico vai ser, então, φ1, para bater lá em cima, menos π sobre 2. Para substituir o k por 1, vai ficar π sobre 2 menos π, então, menos π sobre 2. Então, você tem aqui em radiano, tá? Aqui você tem a amplitude com o valor do sinal, com a medida do sinal, tá? A unidade do sinal que você está medindo. Tudo bem? Então, era isso daí, esse é exemplo 1. Vamos para o exemplo 2 para a gente poder fechar. Tá? O exemplo 2 ele vai pedir para fazer a mesma coisa que eu fiz aqui para cima, só que para uma outra função que está dada no gráfico. Eu vou fazer diferente, eu vou fazer só a expansão em série. Eu deixo para que vocês façam o restante da questão. Tá? Mas então vamos lá para o exemplo 2. Então, no exemplo 2 ele pede, que é exemplo 4 na verdade. Ele pede para que você repita esse exercício aqui em cima, tá? Só que para essa função que está sendo mostrada aqui embaixo. Tudo bem? Vamos lá. Primeira coisa para esse sinal aqui. O que eu sei sobre esse sinal? Esse sinal é periódico. Perfeito. Porque ele está repetindo em janelas de tempos diferentes. Pois bem, o que está repetindo é o que está no intervalo de menos 2 até 2. É isso que está repetindo. Então, o que está no intervalo de menos 2 até 2. Perfeito? Então, já vamos escrever isso daqui. Ó. Temos que nosso sinal é uma função periódica de período igual a 4. Por que período igual a 4? Só você olhar o seu sinal. Ó, vai de menos 2 até 2. Então, o período aqui é 4. De 2 até 6, período 4. De 6 até 10, período 4. Tá. Tomando a janela da função em menos 2, menor do que t, menor do que 2, temos que o sinal pode ser dado por ou pela reta. A gente já vai entrar então com a equação da reta que modela esse sinal que está aqui. Ó. Como ela passa pelo eixo aqui, pelo ponto 1, a gente já sabe que aqui vai ter o valor 1. Agora, cabe a gente verificar aqui, ó, quem é, aqui mais 1, né? Quem é a parte AX da nossa função. Lembra que você tem AX mais B, o B é o coeficiente que corta aqui no eixo Y, tá? O coeficiente linear que a gente chama, tá? Então aqui no caso é 1. A gente precisa perceber agora quem é o que acompanha o A. No caso aqui, quem é o A, que acompanha o X. É só você observar o seguinte, quando deu 2, tá dando 2. Então, quando o X for 2, isso aqui tudo tem que dar 2. Ou seja, isso aqui tem que dar 1. Então, para que quando for 2 dá 1, esse A aqui, ó, tem que ser meio. Então, esse A que a gente dá, ele tem que ser meio. Então, T aqui, né? No caso, desculpa. Quando T for 2, então isso aqui tem que dar 2, se a gente observar pelo sinal. Perfeito? Ó. Então, 2 tem que dar 1. E quando for menos 2, tem que dar 0. E a gente vai ver, ó, menos 2 aqui, isso aqui vai dar menos 1, mais 1, vai dar 0. Perfeito? Então, a gente tem esse sinal aqui. Vamos colocar aqui f de t, tá? É melhor. Tá? Então, a gente tem esse sinal com f de t igual a f de t mais 4. Tranquilo? Então, vamos partir. Temos também que a frequência natural do sinal será dada por... Então, quem que vai ser a frequência natural desse sinal aí? É o ômega, vai ser igual a 2π dividido por 4, que é o período, né? Ou seja, π sobre 2. Perfeito? Então, a gente acabou de determinar, então, a frequência natural. Então, vamos já para a expansão. Então, para a expansão em série Fourier, temos. Então, vamos lá. Então, o que a gente vai ter? A nossa função, que é o nosso sinal. Então, o nosso vetor do espaço euclidiano dos sinais contínuos, no intervalo de menos 2 até 2, será dado por, então, somatório de K indo de menos infinito até mais infinito, tá? De CK elevado a K
ômega t, i. Como a gente acabou de ver, o nosso ômega é π sobre 2. Então, vamos trocar aqui, ó. Π sobre 2. Para ficar, vai ficar muito pequeno, mas eu vou ter que colocar, tá? Eu vou colocar tudo lá em cima, tá? Então, KPTI, tudo dividido por 2, tá? Um pouco pequeno aqui no meu software, mas vocês conseguem, acho que vocês conseguem entender tranquilamente, tá? Então, vamos lá. Para os valores de CK, temos que... Então, o que a gente vai ter? CK é igual a 1 sobre T, integral de D até D mais T, F de T, que é o nosso sinal, E elevado a menos K, ômega TI, dt. Feito? Então, já vamos substituir 1/4 integral de menos 2 é 2. F de T, quem que é F de T? É o nosso sinal, meio de T mais 1. E elevado a menos K ômega TI. Mas quem que é o ômega? É π sobre 2. Então, vamos colocar aqui. π sobre 2. Então, esses são os valores para CK. Então, a gente tem que calcular essa integral que está aqui. Então, vamos começar para o primeiro K, tá? Então, ó, para K igual a 0, temos que. Então, tá. Então, para C, 0. A gente vai ter, pega isso daqui tudo, troca então o K por 0. Então isso aqui vai dar 1. Perfeito? Então vai sobrar a integral de meio T mais 1. Acho que não vai ser um trabalho para que vocês calculem essa integral aqui, né? Então vai dar 1. Tranquilo? Então, continuando, agora vamos para qualquer K, tá? Para qualquer valor de K diferente de 0, tá? Vou colocar aqui, ó. Diferente de 0. Temos que. Então, a gente vai ter que calcular de uma forma ou outra isso tudo aqui, ó. Perfeito? Então, vamos lá. Esse cálculo aqui, para nos facilitar, eu vou fazer pela forma tabular, tá? Como deve-se aplicar a integração por partes, vamos utilizar o processo tabular para simplificar os cálculos. Logo, então o que a gente vai fazer? Vamos montar aqui então a nossa tabelinha. Ela vai ser duas colunas, então 1, 2, 3, 4. O que a gente chama de U a gente coloca de cá, o que a gente precisa chamar de DV a gente coloca de cá. Então quem vai ser U? Meio T mais 1. Então o que a gente chamar de U a gente deriva até dar 0. Então meio T mais 1, a primeira derivada vai ser meio, a segunda derivada vai ser 0. Agora, o restante a gente chama de dv e a gente precisa integrar. Tá? Qual que é a integral de e elevado a menos qualquer coisa t? Qualquer coisa t é e elevado a essa qualquer coisa dividido pela qualquer coisa. A nossa qualquer coisa aqui é menos k pi i sobre 2. Perfeito? Isso aqui é o nosso ângulo, tá? Então, ó, como é uma divisão de duas frações, conserva a primeira e inverte a segunda. Então, o inverso disso daqui vai ser menos 2 dividido por k pi i. Perfeito? Então, tá. Então, essa é a nossa primeira integral. Tá? Então, pega ela, vamos calcular a integral de novo. Então, a gente vai pegar isso daqui, é a integral do que está lá dentro do e, tá? Dividido por que está aqui dentro. Então, de novo, a gente vai dividir por menos k pi i sobre 2. De novo, a gente conserva a primeira, multiplica pelo inverso. Então, ó, menos com menos dá mais, 2 vezes 2 dá 4, e aqui você vai ter a ao quadrado, i ao quadrado, i ao quadrado. Como você sabe de números complexos, i ao quadrado é menos 1. Então, bota esse menos e fora. Perfeito? Então, isso daqui é a integral dessa parcela que está de cá. Então, logo, temos... Então, pela forma tabular, o que a gente tem? O nosso coeficiente aqui será dado, então, por... Deixa eu descer aqui. A gente vai manter 1/4. Feito? Aí a gente vai começar. Pela forma tabular, então, você vai pegar essa função vezes essa função
com o sinal mais na frente. Depois vai fazer essa função vezes essa função com o sinal menos na frente. Feito? Tá. Isso daqui tudo tá dentro da integral variando de menos 2 até 2. Feito? Pega isso, traz para cá. Então vamos simplificar aqui o que dá para simplificar, tá? Então, ó, menos com menos vai dar mais, tá? Aqui, ó, esse meio que está aqui, eu posso cancelar com esse 4 que está aqui, vai ficar 2 ali em cima. Perfeito? O E eu posso colocar em evidência, tá? E o 2 sobre Kπ eu também posso colocar em evidência, tá? Se você quiser. Deixa eu pensar aqui, ver se vai adiantar. Não vai adiantar muita coisa, não. Acho que compensa mais só colocar o E mesmo aqui, tá? Em evidência. Então, vamos pegar esse coeficiente aqui. Vamos trazer ele para cá. Isso daí. E agora vamos colocar esse E aqui em evidência, tá? Então, você vai ter isto daqui. Feito. Tá, então deixa eu só verificar. Isso tá aqui, que multiplica isso. O E que está aqui vai distribuir. Do lado de cá, a gente cancelou o 2 com o 4, deu 2, menos com menos deu mais. K ao quadrado, π ao quadrado, e esse E estava multiplicando aqui. Perfeito, isso tudo variando de menos 2 até 2. Então, isso daqui, coloca de cá. Agora vamos substituir primeiro por 2. Então a gente vai ter duas vezes essa função aqui inteira, tá? Então vamos pegar ela aqui pelo teorema fundamental do cálculo, tá? Então, ela de cá. Então vamos substituir primeiro por 2. Tá. Então, substituindo o primeiro por 2, o que que a gente vai ter? 2 aqui, meio, dá 1. 1 mais 1, 2. Então, 2, 4. Tá. Do lado de cá, a gente vai ter o t igual a 2, dividido por 2 vai dar 1. Então, vamos tirar o t daqui, tirar o 2 de cá. Então, ele vai dar menos Kπi. Do lado de cá, agora a gente vai substituir por menos 2. Então, do lado de cá vai dar menos 1, com mais 1 dá 0. Zera todo esse t. Do lado de cá, a gente vai ter menos 2. Então, aqui vai dar menos 2, com esse 2 vai dar menos 1, com esse menos aqui, tira o menos. Eita, então fica mais de lá. Tá, então vamos continuar aqui. Agora vamos fazer o seguinte, vamos pegar isso aqui 1/4. Vamos ver o que que a gente consegue ainda continuar simplificando, tá? A gente tem que tentar simplificar o máximo possível. Eu vou voltar o E aqui para dentro, tá? Pelo fato do seguinte, vou voltar ele para dentro, porque aqui também eu vou ter o E, ó. Então esse menos aqui, ele vai entrar em toda a expressão que vai ficar menos. E aqui eu tenho o mesmo coeficiente, tá vendo, ó? Então, vou colocar esse coeficiente aqui agora em evidência, tá? Então, colocando esse coeficiente aí em evidência, vai ter isso daqui, tira ele daqui, ó. Tranquilo? Aí, deixa esse coeficiente aqui do jeito que ele tá com menos Kπi mesmo, sem problema algum, tá? A única coisa que a gente pode fazer é multiplicar por i em cima e embaixo. Isso a gente pode fazer, tá? Multiplicar por i lá em cima e embaixo, aqui a gente tira esse menos daqui, tá? Pois bem, agora isso daqui vamos ver quanto que dá. Tá? Então, ó, isso daqui a gente tem que manter, tá? Não vai ter muita escapatória, vamos manter esse termo aqui, tá? Então, dessa forma aqui, vamos ver o que isso daqui vira, tá? Então, transformando isso aqui para a fórmula de Euler, o que que a gente tem? Para esse primeiro termo, então pega o ângulo, que é menos Kπ. Então, você vai ter, vou colocar aqui, cosseno de menos Kπ mais i seno de menos Kπ. Menos, olha o menos que está aqui de fora. Agora pega o ângulo que está aqui. E coloca, então, cosseno desse ângulo mais i seno desse ângulo. Feito? Tá. Vamos continuar a simplificação. Então, de cá, o que a gente tem? Cosseno de menos é cosseno de Kπ. Isso não muda. Aqui a gente vai ter mais, vai virar menos, porque seno é uma função ímpar. Do lado de cá, menos cosseno, menos e seno de Kπ. Agora, ó, cosseno com menos cosseno dá 0. Então, a gente pode tirar aqui. Perfeito.
E menos I seno capi. Menos I seno capi vai dar menos 2I seno capi. 2I seno capi. Tranquilo? Esse 2 aqui com esse menos 2 aqui a gente pode então trocar para menos 4I seno de capi. Agora, se a gente observar, K são valores inteiros diferentes de zero. Então, vão ser sempre múltiplos de 180 graus. A gente sabe que múltiplos de 180 graus, o seno é sempre zero. Isso aqui tudo vai dar zero. Perfeito? A gente chegou nisso daqui, com isso daqui valendo zero. Porque seno de múltiplos de 180 é sempre zero. A gente vai tirar isso daqui. Tá 1/4 aqui. Então, vira 1 aqui em cima. E a gente pode tirar 1/4 aqui. Perfeito? Então, 1 sobre capi I e elevado a menos capi I. Isso daqui já é o seu coeficiente CK. Se você quiser simplificar mais, você pode. Como, por exemplo, se você utilizar uma das relações que a gente tem para números complexos, é falar que esse I que está aqui, ó, em forma polar, ele é E elevado a π sobre 2 I. Você pode fazer isso, tá? Então, ó, esse I que está aqui, ó, é elevado a π sobre 2i, tá? E, finalmente, essa expressão aqui, você vai conseguir colocar ela só em um E, tá? Porque como aqui você tem, ó, elevado a π sobre 2i e elevado a menos kπ sobre 2i, você pode tirar esse daqui e coloca ele somando aqui na frente, ó, mais π sobre 2i. E você pode colocar o i em evidência, tá? Ainda mais, para simplificar. Perfeito? Então, você vai ter 1 sobre kπ elevado a menos kπ mais π sobre 2. Tranquilo? Então, portanto, temos que a nossa função então, vai ser aproximada em série de Fourier pela seguinte série. Então, K indo de menos infinito até mais infinito, obviamente com o K sendo diferente de zero, porque pro zero a gente já teve. Aí vamos colocar aqui então que o C0 vale 1, tá? Então C0 mais o somatório que vai de menos até mais infinito de CK e elevado a K ômega, que é π. Vamos fazer o seguinte, eu vou escrever isso aqui dessa forma aqui, ó, porque senão fica muito pequeno, ó. Exponencial, que é a função exponencial, tá? Agora fica bem mais fácil de fazer, né? Então, KTI sobre 2. KPTI sobre 2. Tranquilo? Então, essa seria, né, a nossa expressão. Então, KPTI sobre 2. Só você pegar a fórmula K ômega TI sobre 2. Só que o nosso ômega é π sobre 2. E o CK? Quem que vai ser o CK? Isso que está aqui, ó. Eu não vou avaliar quem é em forma mais simplificada, não. Eu vou deixar da forma direta, tá? Então, pega isso daqui. Só vou escrever essa exponencial aqui também, ó, tá? Da mesma forma para ficar igual, tá? Então, ó, exponencial disso daqui. Como você tem um produto aqui de duas exponenciais, coloca tudo numa só, tá? Para não ter problema. Então, isso aqui tudo vai virar uma única exponencial disso daqui mais isso daqui, tá? Produto, duas potências de mesma base, tá? E, finalmente, se você quiser juntar aqui os TI, você pode juntar, mas se também quiser deixar nessa relação aqui, pode também, tá? É igual eu falei, eu não vou simplificar mais além dessa própria expansão que está aqui. Você já pode colocar isso aqui no software, tá? Direto. A não ser igual eu falei, se você quiser pegar o I aqui, ó, e distribuir, tá? Para você conseguir colocar aqui o K em evidência, tá? Com o I aqui. Mas não vejo necessidade nenhuma, não. Tudo bem? Acho que para mim já é mais do que suficiente a parte de cima. Porque já igual eu já falei, no software você já coloca isso daqui direto. Feito? Então, gente, ó, era isso daí a nossa série de Fourier. Falta então fazer o ângulo de fase e a amplitude, mas isso aí eu deixo para vocês, tudo bem? Então, bons estudos, tá? A gente se vê na nossa próxima aula. Até mais.